Olá, este é mais um Sim Não na Web. E hoje nós vamos contar com a participação do subeditor da editoria de política do jornal A Crítica, Aristide Furtado, que é jornalista e cientista social. Aristide, hoje nosso Sim Não destaca aqui um presente de grego do PT Nacional para o PT Manaus. O PT que está numa fervura danada pela candidatura própria aqui em Manaus, mas de repente um dirigente nacional dá uma entrevista para um jornal de circulação nacional, que é o Valor Econômico, e diz que Manaus pode ceder aos aliados da presidente Dilma Rousseff. É de fato um presente de grego na sua avaliação? Até aí nenhuma novidade, né? O que nós temos visto nas últimas eleições é sempre o PT abrindo mão de espaço aqui no Estado em função de projetos nacionais. A gente viu isso em 2004. Né? Em 2004, nós vimos isso também em 2010. Em 2008 foi uma situação atípica. O partido em Manaus se dividiu, mas acabou firmando a maioria, a posição em torno da candidatura de Praciano, que hoje parece não estar muito confortável, né, nessa situação de pré-candidato. Tem dito diversas vezes que só seria candidato, talvez já ressabiado com a experiência de 2008, se tiver o apoio do partido aqui, mas o apoio da cúpula nacional do partido, coisa que dificilmente irá acontecer. Exatamente. O detalhe é que Praciano conseguiu fazer uma chapa forte para a eleição de delegado, que acontece nesse domingo. E esses delegados vão decidir se o PT vai ter candidatura própria ou vai marchar com um aliado. Mas o que me parece aqui, Ari, é que o Paulo Frateschi já dá o tom do que a articulação nacional pensa em relação a essa situação, pelo menos aqui em Manaus. Eu acho que essas contradições internas, elas precisam ser observadas, né? O PT é um partido construído de diversas correntes. O debate é muito intenso e é isso que se percebe. A discussão aqui acaba levando para esses posicionamentos. Por exemplo, em 2008 houve a discussão, sai a candidatura. Não é difícil que isso possa acontecer. O deputado Praciano, né, e os outros petistas e parlamentares do seu arco ali de aliança, como o deputado José Ricardo, o vereador Valdemir José, eles sabem se articular muito bem internamente nessas instâncias de decisão. Mas o problema não é esse, não é decidir pela candidatura própria. O problema é viabilizar essa candidatura. Afinal de contas, fazer uma campanha exige recursos também, recursos financeiros, capital político. E hoje o PT nacional, a meu ver, se posiciona para uma outra direção, já visando também as eleições de 2014. O que eu acho que falta um enfrentamento. Quem tem que decidir, a meu ver, as decisões locais tem que ser o partido aqui no Amazonas, né? Porque nós estamos aí, o partido hoje completando 32 anos, há 9 anos na presidência da República, a maior bancada na Câmara Federal, né? E no Amazonas atua como coadjuvante das velhas oligarquias políticas aqui, das várias elites. O PT faz parte hoje. Tem aí, está no governo Omar Aziz, está no governo, está na administração Amazonino Mendes, que por sinal é uma das observações feitas pelo Frateschi, que diz o seguinte: quer ter candidatura própria, que saia do governo. E não é exatamente isso que a gente vê hoje aqui no PT. Pois é, aí que se analisa. Quando um grupo político, uma força política participa de um governo de coalizão, qual é a intenção? A intenção é se fortalecer politicamente e que a sua ação no executivo se converta em dividendos eleitorais, né? O que não se vê. Do espaço que foi ocupado pelo PT no governo do Estado e na Prefeitura, quais os dividendos eleitorais? Vejamos só.
A figura, o personagem mais próximo do governo do Estado nesses anos todos foi o Sinésio Campos, que na última eleição teve menos votos do que na anterior. O campeão de votos foi o Praciano, que não é ligado, foi campeão de votos para a Câmara Federal, e o campeão de votos na Assembleia, o José Ricardo, que adotam aquela linha da defesa da ética, da moralidade, dos movimentos, quer dizer, aquela linha primeira do PT original que se organiza nos movimentos sociais. Então há um descompasso dessa participação indiscriminada nos governos do Estado, e governos que às vezes são até antagônicos, né? Amazonino, que se antagonizava com Braga, e o PT estava em todos os espaços, mas não cresce em volume de votos nessa mesma proporção. Agora é bom você tocar nesse assunto, porque, Aristides Furtado, nesses cenários traçados pelo dirigente nacional, pelo Paulo Frateschi, ele faz a seguinte montagem de um cenário. O que pode acontecer? O PT não tem candidatura própria, pode apoiar o senador Eduardo Braga, se vier candidato a prefeito, porque a aliança com o PMDB na governabilidade do país precisa ser mantida, e uma discussão nesse sentido com o PMDB tem que ter muito cuidado. Bem, pode se aliançar com o PDT de Amazonino Mendes, pode apoiar Amazonino Mendes e pode apoiar Amazonino Mendes com o apoio de Braga, participação nessa aliança. Ou seja, um cenário aí com uma composição com 3 cenários. Pois é. Tudo pode acontecer. Veja bem, menos o PT ter candidatura. Aí é que eu acredito que há necessidade do partido mostrar a que veio, mostrar a sua cara. Porque, veja bem, os personagens que hoje estão brigando pela prefeitura são os mesmos que de 20, 30 anos atrás, desde quando o ex-senador Gilberto Mestrinho, né, inaugurou essa maneira de fazer política que está até hoje. E veja bem, e se num dado momento, que não é difícil isso de acontecer, o senador Eduardo Braga decide não ser candidato e decide apontar o vice de Amazonino, que seria um entrave para que o Amazonino fosse um obstáculo para ele em 2014. Amazonino não sairia de uma prefeitura, né? Não perderia o apoio da máquina se o vice fosse... Já fizeram isso no passado, já compuseram no passado, já se distanciaram no passado. Daí o que a gente vê é o seguinte: o partido acabou ficando a reboque das articulações patrocinadas pelos partidos pelas figuras políticas e não partidos, que sempre foram seus antagonistas aqui. Quer dizer, esses 32 anos de aniversário deveria ser um ponto de reflexão, né? Um ponto de reflexão para o partido aqui no Estado. Detalhe é que o próprio Francisco Praciano, eu conversei com ele ontem, e ele também concorda que o PT está fragilizado no Estado. Agora, só para a gente fazer o DNA dessas peças que estão falando hoje, Paulo Frateschi é da mesma tendência do João Pedro, que hoje é presidente estadual do PT, ou seja, ao mesmo tempo que ele faz uma crítica de que o PT está fraco no Estado, está fazendo também uma crítica ao aliado do grupo dele, que é o grupo da presidente Dilma Rousseff, a CBN, construindo o novo Brasil, né? Pois é, né? Aí nós vemos uma figura histórica de luta na esquerda do Amazonas, mas o que é a força de um mandato? O que é a força do mandato? A força de um mandato, né? Com o mandato de senador, a sua interlocução era muito mais forte, mais decisiva. Mesmo na presidência, hoje ocupa, acho que, um cargo, né, no segundo escalão, não é isso? Em Brasília. Você vê, acaba ficando, em alguma medida, enredado, né, nessas articulações pesadas, né? Tá certo. Tão pesadas que, por exemplo, o Amazonino se viabilizou dentro do PDT. Você conseguia ver isso no passado, né? É verdade. Tem essas. Bem, essa e outras notícias você pode acompanhar aqui mesmo, no seu Sinão na Web, e também na versão impressa do seu jornal A Crítica.